pessoal, eu sou a Anne Amaro e hoje nós vamos fazer a correção do pé de prova de literatura da segunda série, ok? Então pega o seu material e acompanhe comigo para tirar todas as suas dúvidas e fazer uma ótima avaliação. A questão 1 começa com um pequeno trecho de O Cortiço, ok? Então você precisa ler para conseguir responder a questão, ok? E diz assim: e naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocas e esfervilhar, a crescer um mundo, uma coisa viva, uma geração que parecia brotar espontânea, ali mesmo, naquele lameiro, a multiplicar-se como larvas no esterco. O fragmento de O Cortiço, romance de Aloísio de Azevedo, apresenta uma característica fundamental do naturalismo. Qual? Você precisa lembrar que o Aloísio de Azevedo, ele é um autor naturalista. Então, ao olhar já para o autor do texto, às vezes, aqui tem um trecho pequeno, mas se fosse em um concurso, em alguma prova que você fosse fazer, que tivesse um texto muito grande e talvez não desse tempo de você ler, dá uma olhada no autor. Olhando o autor, você já viu que é Aloísio de Azevedo? Você já fica ligado que vai ter características naturalistas nesse texto. Então, você já vai olhando e marcando, prevenindo o que ele possa te perguntar. E aí, ó, a característica principal que a gente encontra nesse texto é uma compreensão biológica do mundo. Então, a resposta certa aí vai ser a letra B, ok? Porque essa é uma característica, uma das principais características do naturalismo. E sabendo que Aloísio de Azevedo é um autor naturalista, olhando também para esse pequeno trecho que ele já apresenta essas características biológicas, ficaria fácil de você acertar essa questão. A questão 2, tem um poema aí de Raimundo Correia, diz assim, a questão 2. A poesia parnasiana estava centrada na busca da rigidez formal, no raciocínio temático, nas descrições de objetos e paisagens, em conformidade com essa proposição, ou seja, de acordo com isso que acabou de ser dito, marque a alternativa que ressalta uma característica parnasiana presente no poema. Repare que essa questão é sobre parnasianismo, então você tem que lembrar características dessa escola literária. Ok? E aí, então, a resposta certa vai ser a letra D. Olha só. Inversões de frases, colocando o sujeito no final da oração, ao invés de posicioná-lo no início, como seria o de costume. Ok? E aí, essa é uma das características do parnasianismo. Além de linguagem rebuscada, sílabas contadas, mitologia, o parnasianismo também apresenta a inversão das frases. Ok? Então, a resposta certa aí está número 2, letra D. Questão 3. O seu moreno trigueiro, de cabocla velha, reluzia que nem metal em brasa. A sua crina preta, desgrenhada, escorria e abundante como as das éguas selvagens. Dava-lhe um caráter fantástico de fúria saída do inferno. O fragmento anterior pertence ao romance O Cortiço, de Aloísio de Azevedo. Você viu já que está falando de Aloísio de Azevedo, está falando do Cortiço, você já sabe que é um texto do naturalismo, ok? Então, vamos aí, a letra A. A descrição da personagem exemplifica um típico recurso do movimento literário a que se filiou o autor. Se você não conseguir associar isso, você já vai responder errado. Você precisa ter em mente que o Aloísio de Azevedo é do movimento literário naturalismo, ok? E aí, ó, que movimento foi esse e qual o recurso aqui adotado, ok? Aqui no quadro eu não coloquei a resposta completa, mas você precisa colocar aí. O recurso utilizado é a comparação e reduz a personagem a nível animal, como é típico no naturalismo. Ele compara um ser humano a um animal. Essa é uma característica muito comum no naturalismo. O texto de Aloísio de Azevedo sempre vai apresentar essas comparações, ok? Então, a primeira resposta aí, que movimento foi esse?
o naturalismo, e o recurso utilizado foi a comparação, ok? Letra B. Exemplifique com duas expressões retiradas do texto a resposta que você deu ao item anterior. Então, se você já sabe, na letra A, você já respondeu que o movimento literário foi o naturalismo, que o recurso foi a comparação, você vai encontrar nesse texto elementos em que haja comparação de um ser humano com um animal. E aí, para retirar, você precisa colocar essa expressão entre aspas, não se esqueça, porque você está retirando de um texto. Então, as expressões aí são crina preta, porque ele está fazendo referência ao cabelo de uma pessoa, mas ele usa crina, que é o termo que a gente usa para fazer referência ao cabelo do cavalo, ok? E como éguas selvagens. Aqui a comparação ficou bem clara, porque ele usa a expressão como. E ele está comparando, então, pessoas a éguas selvagens, ok? Questão 4. Vai ter aí também um poema chamado Cromos, de Bernardino Lopes. E aí você vai ler o poema para responder a questão, que diz assim: Bernardino Lopes foi um escritor parnasiano. Repare que as questões são alternadas, falando sobre naturalismo e sobre parnasianismo. Não se confunda. Foi um escritor parnasiano que não fez parte da tríade Parnaso, Alberto de Oliveira, Raimundo Corrêa e Olavo Bilac, que são os 3 autores mais famosos. Porém, a sua contribuição para o movimento foi de grande importância, uma vez que o seu trabalho Cromos desenvolveu uma linha rara, que era a poesia do ritmo e do cotidiano. Letra A. Faça um relato de quais são os elementos do parnasianismo presentes no trecho do poema Cromos. Repare que dentro desse texto há um soneto, que se você reparar, as 4 primeiras estrofes formam um soneto. O que é o soneto? É aquele poema formado por 2 quartetos e 2 tercetos, exatamente nessa ordem. E dentro desse poema inteiro há esse trechinho que é formado, que é um soneto, ok? Esse texto também utiliza metrificação, usa rimas. Se você reparar, tem aí, ó, musa que rima com usa, conheça com cabeça. Essa é uma das características mais relevantes do parnasianismo, ok? A presença de rimas, de sílabas contadas, a presença também de mitologia, porque se você reparar, o título do poema é Cromos, ok? Falaremos disso na letra B. Então vamos lá. A partir da leitura do poema, reflita sobre, utilizando exemplos do texto, elementos da literatura da antiguidade clássica presentes no excerto acima apresentado. Repare que a referência à literatura clássica, que é a literatura grega, romana, se dá aí pelo título Cromos, que na mitologia grega é o mais jovem dos titãs, filho de Urano e Gaia, ok? Além disso, há a presença da musa como ser inspirador. Ele diz na 5ª estrofe: filha do campo, distinções recusa, a minha musa, a minha pobre musa, de riso à boca e flores na cabeça. Ele cita a musa, que é aquele ser feminino que inspira os poetas, que inspirava na antiguidade clássica, e ele faz uma referência a isso. E também ao louvor ao campo e à natureza. Na estrofe logo abaixo, ele diz assim, o sol, príncipe aéreo, de olhar de fogo e ensanguentando o mouro, descansa por detrás daqueles montes. Repare que ele faz referência a termos da natureza, a elementos da natureza, perdão. Então, essa é uma característica da antiguidade clássica. Então, referência a Cromos, ok? Referência à musa e a elementos da natureza, ok? A questão 5 tem aí um texto não verbal, que é um texto formado apenas por imagem, mas ele passa para nós alguma informação. Então, essa imagem é considerada texto, mesmo que não haja palavras. Esse é considerado um texto não verbal.
Letra A diz assim: o naturalismo ocorre basicamente na mesma época que o realismo. Então, estamos falando aqui de uma terceira escola literária. Falamos no início do pé sobre o naturalismo, falamos sobre o parnasianismo, agora estamos citando aqui o realismo. Não confunda essas escolas literárias, ok? Entretanto, as diferenças são bem visíveis. Explicite essas diferenças. Repare que ele está falando só para você diferenciar naturalismo do realismo. O naturalismo tenta explicar que o homem é modificado pelo ambiente em que vive e que a natureza influencia a razão. O naturalismo preza pela classe mais pobre, busca reformar a sociedade também, aborda temas sobre a existência humana de forma materialista, apresenta também cientificismo exagerado, tudo isso no naturalismo. Enquanto o realismo preza pela classe social dominante, apresenta textos que fazem críticas sociais também, que critica a sociedade de aparência, a sociedade preocupada com riqueza, preocupada com título, e é um texto, o realismo apresenta, então, a temática mais social, que vai focar na classe dominante, enquanto o naturalismo foca na classe mais pobre, ok? Letra B, da questão 5 ainda. Indique de que maneira a figura em destaque na imagem pode ser considerada naturalista. Ele já está te dizendo que essa imagem aí, que começa com um homem e termina com um cachorro, ela é naturalista. Você precisa explicar por quê. Então, repare, na medida em que o homem é encarado pelos naturalistas como produto biológico, o homem é encarado pelos naturalistas como produto biológico, passando a agir com seus instintos, sendo comparado aos animais. E aí, então, há a zoomorfização. Se você reparar, temos um homem misturado com um animal. E é isso que o naturalismo faz sempre. Lembra que nós dizemos que no texto há comparação do homem com o animal? Aqui ele já apresenta o homem e o animal como se fossem a mesma pessoa, ok? Então, o homem é encarado pelos naturalistas como produto biológico, que passa a agir como seus instintos, pelos seus instintos. Como tem aqui o exemplo, um cachorro, que ele é um animal que ele vai agindo de acordo com os seus instintos, ok? Questão 6. Leia a definição de Parnaso, apresentada por Ulisses Infante. Parnaso é originalmente o nome de um monte da Grécia, dedicado pelos gregos antigos às musas e a Apolo, que é um deus também. Segundo a mitologia, era lá que se podia beber na fonte Castália, cujas águas inspiravam os poetas. Apresente aspectos do parnasianismo que se vinculam diretamente ao texto acima. Você vai apresentar aqui, nessa questão, ele só está te perguntando características do parnasianismo. Repare que parnasianismo vem justamente desse nome, Parnaso, que era esse monte da Grécia, ok? Que era dedicado às musas e ao deus Apolo. E lá os poetas se inspiravam, ok? Então, aqui, características do parnasianismo. Culto à forma, ao formato do texto. Repare que grande parte dos poemas são sonetos, ok? Soneto é aquele poema formado por 2 quartetos e 2 tercetos. Exatamente nessa ordem, como já falamos. A simetria do padrão da beleza grega sempre tem que ter aquela rima bonitinha, um texto visualmente bonito, que ele termina sempre na mesma parte. O texto também faz menção a deuses mitológicos, como você pode observar. E também há aquela fruição poética representada pela defesa parnasiana da arte pela arte.
você precisa ler e degustar aquele texto, se deliciar com aquele texto, sentir prazer, alegria ao estar lendo aquilo. A arte é justamente isso que o parnasianismo prega, a arte pela arte. Você vai observar aquele texto, vai ler e apenas aquele texto é feito para ser lido, para ser aproveitado, para ser curtido e não com talvez um objetivo específico de convencer alguém, de sensibilizar alguém. Não, a arte é feita para ser aproveitada, ok? Questão, letra B ainda, da questão 6. Desenvolva um parágrafo apresentando a principal crítica que o movimento parnasiano recebeu na época de sua recepção. Repare que o movimento parnasiano, que o parnasianismo foi criticado justamente pela valorização da arte pela arte, ok? Ele foi um movimento muito criticado pelos seus contemporâneos e ele serviu de divisa para a ruptura que o modernismo estabeleceu. Era justamente o que os modernistas não queriam ser. Olha, esse lance de texto perfeito, de arte pela arte, muita rima, um texto com metrificação, não queremos isso. Foi justamente o ponto de partida para a ruptura que os modernistas apresentaram. Então, esse foi um movimento muito... que sofreu um ostracismo, que sofreu um exílio social. Foi um movimento que não foi muito bem aceito, ok? Questão 7. Tem um texto aí também não verbal, na verdade é uma charge, tem o título aí, O Cortiço. Nós vemos um homem bem maior do que todos os outros personagens, tá? E ele está contando dinheiro, ok? Repare que quando o texto for não verbal, você tem que reparar nas expressões dos bonecos, reparar se há alguma imagem, alguma legenda, se há o cenário em que ele está acontecendo, as vestimentas, você precisa reparar tudo para conseguir interpretar essa imagem, ok? Identifique a crítica social presente na charge. A letra A já está te dizendo que tem uma crítica, você precisa só identificar, ok? A crítica apresentada aqui, ela está no personagem maior, que representa o português, dono do cortiço. Você repara, ele está com bigode, cabelo liso, ok? E ele é bem maior do que os outros e com dinheiro concentrado em suas mãos, ok? Também ele pode ser interpretado como uma metáfora do colonizador que explora os colonizados, e nesse caso aí que são os moradores do cortiço, ok? Vemos muitas pessoas aí trabalhando, né? Temos também, bem pequenininho, alguns burgueses, uma mulher muito bem vestida. Do outro lado, outras que estão trabalhando, que são empregadas, ok? Letra B. De que maneira o povo brasileiro está representado na charge da obra O Cortiço? O povo brasileiro está representado aí, ó. O português enriquece em cima da miséria dos outros. A classe burguesa é representada através do casal, muito bem vestido. Aí temos também uma mulher, né, sozinha, com um vestido muito bonito. E também a negra e a mulata ali fazendo o trabalho escravo, ok? E assim nós percebemos os estereótipos que formavam a população brasileira daquela época. Repare que você só vai conseguir extrair essas informações se você olhar a charge com calma. Você precisa identificar. Olha os cabelos, a expressão, por exemplo, aqui da mulata aqui no canto. Ela não está com uma expressão muito feliz. Ela está na direção esquerda, aí, na parte esquerda da charge. Tem uma outra também, ó, que está com a faca. Elas estão trabalhando e não estão felizes, ok? Então, essas são as características do povo brasileiro representadas aqui na charge. Questão 8, tem um trecho aí
de um texto de Olavo Bilac, olhando o autor, mais uma vez, você já sabe qual é a escola literária. E aí, sabendo o autor, sabendo as características da escola literária, quando você lê o texto, você já vai identificar essas características. Dá uma olhada no que diz aqui, ó, o trechinho. Fulge de luz banhado, esplêndido e suntuoso, o palácio imperial, cipórfiro luzente e mármor da Lacônia. O teto caprichoso mostra, em prata incrustado, o nácar do Oriente. Repare que ele usou uma linguagem muito rebuscada aqui, palavras muito bonitas, dificilmente utilizadas, dando todo um glamour ao texto. Então, ó, sabendo disso, sabendo que foi Olavo Bilac quem escreveu, fica muito fácil de você responder. Olha só, a que escola literária pertence ao autor? Ao parnasianismo. Justifique a resposta com elementos do texto. Olha só. Como mostra o caráter descritivo do fragmento, preocupação com a beleza plástica e com a forma trabalhada, exótica. Se você olhar, esse é um texto difícil de ler, é um texto muito bem trabalhado, muito bem formado, característica muito importante do parnasianismo, ok? Então, fechamos a questão 8. Questão 9. Há também aí um fragmento de O Cortiço, de Aloysio de Azevedo. Você viu o texto, viu o autor, já sabe que é um texto do naturalismo. Então, você vai ligar, vai ativar aí, ó, todas as informações que você tem sobre o naturalismo, características desse movimento literário, tá? Letra A. O fragmento faz parte da obra O Cortiço, de Aloysio de Azevedo. E trata da morte da personagem Bertoleza. Escreva de que maneira o trecho selecionado pode ser exemplo de animalização da personagem na literatura naturalista. Repare que a animalização do homem no texto naturalista é muito comum. Já falamos sobre isso também, tá? E aí, ó, a Bertoleza apresenta contradições e exageros típicos do naturalismo. Além disso, as imagens usadas para descrever a cena pertencem ao campo semântico do animalesco. Campo semântico, você vai reparar, é o sentido em que aquelas palavras são usadas. Olha só, ele usa as palavras rugido, esfocinhando, antabravia. Ele usa termos que são usados para fazer referência a animais. São do campo semântico animalesco. E essa é uma característica do naturalismo. E ela está presente aí, então, no uso dessas palavras, ok? Letra B. A partir da cena em que a personagem Bertoleza morre na obra O Cortiço, diferencie a mulher da literatura naturalista da mulher do romantismo. Muito simples. A mulher naturalista, ela é comum, ela é realista, com vários problemas, com várias implicações, com várias características e defeitos, ok? Ela é trabalhada psicologicamente, uma mulher como uma mulher, a mulher é vista de forma patológica, animalesca, enquanto no romantismo a mulher é vista como ela é idealizada, é aquela mulher intocável, aquela mulher perfeita, a mulher que é desejada pelo poeta e muitas vezes não é alcançada e ele prefere morrer por não conseguir consumar esse amor, ok? E por último, a questão 10, tem mais um texto aí, outro soneto, 2 quartetos e 2 tercetos, de Olavo Bilac. Leu o autor, você já sabe qual é o movimento literário, ok? O poema parnasiano, acima, apresenta aspectos neoclássicos. Assinale a alternativa que não corresponde a esses aspectos. A resposta aí é a letra B. Ele quer um aspecto que não seja neoclássico. Neoclássico, você vai ter que lembrar que ele resgata características das obras
clássicas das obras gregas, como, por exemplo, aí, ó, o soneto, com rimas e versos, comedimento dos sentimentos, preciosismo do vocabulário, apreço da arte pela arte. Essas são características do parnasianismo. A subjetividade do eu lírico ao expressar o amor é um resquício do romantismo, que foi desenvolvido no parnasianismo como desejo carnal. No parnasianismo não há amor idealizado, não há subjetividade. Então é isso que ele quer que você marque. Letra B, ok? Então, espero que você tenha tirado todas as suas dúvidas e faça uma ótima prova, ok? Até a próxima. Tchau, tchau!